Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui nesse canal da Milk Care. Vamos chegando que hoje eu quero conversar com você sobre quais são os dados importantes para começar a sua consultoria na qualidade do leite. Antes da gente iniciar a nossa live, eu quero lembrar vocês que a gente tem um evento muito importante vindo aí no dia 6 de novembro, junto com a criação de bezerras com a Júlia Casagrande. Então, se você ainda não está sabendo do nosso evento, a primeira imersão da sanidade, em breve esse link vai estar disponível para você saber um pouquinho mais. Eu tenho certeza que vai ser um dia muito proveitoso. Na nossa live de hoje, a gente vai falar sobre informações ou quais dados que a gente tem que coletar dentro da consultoria em qualidade do leite. E aqui eu quero passar com vocês, tá? Nesse tempinho que a gente vai ficar junto, algumas informações que são básicas, mas que são muito importantes para você fazer o seu trabalho da consultoria em qualidade do leite, tá? Eu vou dar alguns exemplos, inclusive, que a gente lida com os nossos alunos dentro dos nossos acompanhamentos. Hoje a gente tem um acompanhamento individual, que é a Expert, que é um acompanhamento de 3 meses que a gente lida aí com o dia a dia dos consultores. Se você está trabalhando a campo, gente, tem uma informação que ela é muito básica e ela é muito importante para a gente começar o nosso trabalho da consultoria em qualidade do leite, que é a condição sanitária da glândula mamária, tá? E a condição da glândula mamária, ela passa basicamente por 2 informações. Qual que é o status inflamatório e o status infeccioso dessa glândula mamária. Então, você vai ter animais que são sadios, que são animais que têm uma glândula mamária que não está inflamada e não tem presença de bactérias, tá? Quando a gente pensa numa glândula mamária sadia, a gente tem que lembrar também que os quartos mamários, eles são interdependentes. O que isso significa? Que às vezes o processo inflamatório, o processo infeccioso, ele vai estar presente em um quarto mamário, mas não necessariamente vai estar presente no outro, tá? E isso é importante porque, obviamente, a gente fala de animal, mas quando a gente está falando de produção de leite, a gente está falando também de quartos mamários. Então, às vezes, um quarto mamário vai estar infectado e os outros 3 não necessariamente, tá? Então, a primeira informação que a gente precisa para trabalhar a qualidade do leite de uma fazenda, para reduzir a CCS de uma fazenda, é saber como está a condição da glândula mamária. E isso passa, primeiramente, pela presença ou não da inflamação, pela presença ou não da bactéria. Para você coletar informação em relação à presença ou não da inflamação, tá? Você tem que fazer basicamente 2 testes. Ou você faz a coleta do leite para avaliação da contagem das células somáticas. Então, pela CCS individual, você vai conseguir esse valor fixo, tá? Ou então você vai fazer essa avaliação através de um teste mais subjetivo, que no caso seria o CMT, que pela viscosidade da reação do leite com o reagente do CMT, você vai conseguir saber se esse leite ele tem mais presença de células somáticas ou não. Beleza? Aí eu quero deixar para vocês um exemplo muito legal que aconteceu, que é o seguinte: um aluno, num dos nossos acompanhamentos do Expert, um aluno perguntou assim: Ana, mas qual que você acha que é melhor, né? Eu faço CMT ou eu faço a CCS individual? Eu quero começar a coletar esses dados e qual dos 2 eu deveria fazer? A pergunta para qual dos 2 fazer, para entender se a glândula mamária está em processo inflamatório ou não, na verdade depende primeiro da condição da propriedade rural. Tem propriedade rural que não tem condição de pagar pela CCS individual, apesar de ser uma CCS, né, quando a gente vê o valor bem em conta, ela vai envolver a utilização de coletor de leite, que não necessariamente a fazenda tem, ou o consultor não tem, tá? E trajeto, uma logística para levar esse leite para ser analisado no laboratório, porque apesar dele estar em conservante, ele tem tempo de validade para ser avaliado, tá? Então isso tem que ser considerado. Ou então, se é uma fazenda pequena, a gente pode começar trabalhando com o CMT e a partir de alguns meses de CMT, a gente vai evoluir num momento e ainda para CCS individual, tá? Então, a resposta para a pergunta qual dos 2 eu uso é qual dos 2 a fazenda consegue usar no momento que você vai começar, tá? É melhor começar com alguma análise do que começar sem ter essa análise. Infelizmente, gente, trabalhar a qualidade do leite sem saber o status inflamatório da glândula mamária e, principalmente, a presença ou não da bactéria
deixa a gente muito no escuro. E aí, basicamente, você vai ser um consultor que não vai coletar dados, nem dados básicos como esses, tá? E você vai trabalhar na parte de rotina de ordenha apenas. Isso significa que só trabalhar a rotina de ordenha não é pouco? Não, trabalhar a rotina de ordenha, inclusive, vai ser o passo que a gente vai seguir dentro da análise, né, dentro do plano de ação na qualidade do leite. Só que só trabalhar a rotina de ordenha sem entender quais são os animais que estão contribuindo, quais animais não estão contribuindo, né, para essa pressão de infecção dentro do rebanho, deixa a gente como se fosse correndo atrás do próprio rabo, andando em círculos, entendeu? Então, saber quais são os animais é extremamente importante. E uma vez que você sabe quais são os animais que têm CCS elevada, tá na hora de dar o próximo passo nas informações para você fazer a sua consultoria e traçar o seu plano de ação. Que o próximo passo é o quê? Saber qual que é, ou se tem ou não um agente que está causando a inflamação, tá? E aí a gente tem que pegar a mão o quê? Da cultura microbiológica. A cultura microbiológica, hoje, diferente de 10 anos atrás, a gente consegue fazer um cultivo de 24 horas na propriedade rural, ou até mesmo você que é consultor em qualidade do leite, você pode ter sua própria estufa, suas próprias placas e monetizar a sua consultoria em cima disso. Uma das coisas, inclusive, que a gente faz aqui dentro do acompanhamento do Expert, que inclusive é algo que a gente já vem fazendo com vários alunos das nossas 9 turmas da mentoria, da Quality Care, que era uma mentoria em grupo, e agora a gente está focando na individual, é o quê? Essa criação de uma consultoria com monetização de outras atividades. Então, o consultor que trabalha a qualidade do leite também e sabe a necessidade da cultura microbiológica no dia a dia do trabalho, já entendeu que tem que ter, ou a fazenda tem que ter o próprio laboratório, ou ele tem que ter o seu próprio laboratório. Porque essa rotina do dia a dia, ela precisa ser rápida. E às vezes, se você vai enviar para um laboratório que tem um bom diagnóstico, vai levar 1 semana, 10 dias. E talvez a gente precise de ter uma ação mais rápida para isso acontecer, tá? Então, lembrem-se disso. A cultura microbiológica é necessária. Se você não tem fazendas que têm cultura microbiológica, pense na possibilidade de você, como consultor, ter o seu próprio laboratório. Se você precisar de ajuda dentro da Expert, que é o nosso acompanhamento de 3 meses, a gente consegue te ajudar, a gente consegue fazer um plano de ação, montar um laboratório, fazer precificação, a gente te ajuda e te ensina como divulgar esse seu serviço. Eu tenho certeza que você vai conseguir incluir isso na sua consultoria e vai dar muita diferença, porque resolver a qualidade do leite, ela é resolvida com base em dados, tá? Não tem jeito. Olha só que coisa legal que aconteceu dentro da Expert com um aluno. A gente estava fazendo a avaliação dos animais, tá? Então, só para vocês entenderem como que dado, ele fica extremamente correlacionado com a montagem ou com a produção do plano de ação na propriedade rural. Então, vou dar um exemplo do que aconteceu no Expert semana passada com um aluno. E aí você pensa aí na sua realidade se isso faz sentido ou não, tá? Então a gente estava numa reunião semana passada com um aluno do Expert. E aí a gente foi fazer, né, a avaliação individual dos animais. A primeira coisa que a gente fez, inclusive a gente fez isso essa semana de novo com uma outra aluna, o que a gente fez? Primeira coisa, vamos pegar os animais e o histórico de célula somática. Beleza, pegamos o histórico de células somáticas. Filtramos os animais por animais que tinham, do mês atual até 2 meses anteriores, células somáticas elevadas. Fizemos essa avaliação. Depois que a gente pegou esses animais, a gente percebeu que eu acho que eram 125 animais, alguma coisa assim, a gente tinha 23 animais que eram animais que estavam crônicos e se mantendo crônicos nesse tempo que a gente pegou de avaliação, né? Nesse recorte temporal. E aí a gente foi em cada um desses animais e a gente foi verificar o que estava acontecendo. Por que a gente tem um rebanho de 125 e só 23 estão com... 125? Porque só tinha 23 animais crônicos. E aí a gente foi 1 a 1. E aí o que a gente reparou? A gente reparou, e provavelmente, aí eu vou falar pra vocês, e eu acredito que vocês vão pensar em fazendas que tem que provavelmente também tem esse problema, tá? Então a gente tinha animal que
estava com lactação estendida, porque a fazenda estava com problema reprodutivo, então não estava emprenhando os animais a tempo, estava com a janela entre partos muito alta, estava com uma espera, um tempo de espera, já não era voluntário mais. A galera da reprodução me ajuda aí se eu estiver falando alguma coisa errada. O tempo para fazer a inseminação estava muito longo, e quando ele fazia a inseminação demorava muito tempo para esse animal ele ser confirmado a prenhez. Então, ao invés de ele ficar 8 meses na lactação, ele estava ficando 8, 9 meses, ele estava ficando 12, 13, 15 meses na lactação. E aí, vocês podem estar pensando, Ana, mas então esse animal ficar muito tempo na lactação vai fazer a CCS dele aumentar? Não necessariamente, porque a gente sabe que o que aumenta a CCS é principalmente a presença de uma infecção. Então, o animal estar na ordenha muito tempo faz ele estar em mais risco de ser infectado, tá? A gente tem que fazer essa correlação. E aí a gente percebeu que, na verdade, a reprodução estava atrapalhando os nossos trabalhos de qualidade do leite. Porque como a reprodução estava ficando atrasada, esse animal estava ficando muito tempo na ordenha. E aí, na verdade, o que a gente precisa fazer? Treinar esse funcionário para que essa rotina de ordenha seja bem fechadinha, para que os animais que ainda precisam ficar mais tempo na ordenha não tenham chance de se infectar. Vocês estão entendendo como é que é? Porque se você ficar, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar aquilo, mas por que você está tendo o problema? Se você não tem o dado, você não consegue avaliar, tá? E os dados, gente, eles são os mesmos para toda a propriedade rural. Se você tem interesse de fazer esse acompanhamento com a gente tem o Expert, que eu te acompanho por 3 meses. Se não está no seu momento de entrar para o Expert, não tem problema. A gente tem um curso dentro da Liga, que ele está disponível para vocês. Quem, depois que assistir a live, entrar no nosso link aqui na bio, vocês vão ver, que é o curso do diagnóstico de situação. Que basicamente eu mostro para vocês, eu te ensino como que você coleta os dados. E dentro dessa coleta de dados, o que você faz com eles? Isso é extremamente importante, porque se você chega numa fazenda para trabalhar a qualidade do leite, você não coleta dados, você só está indo e fazendo a medicação, não vai aparecer o resultado, gente. Não adianta, ele não vai aparecer. A gente precisa de coletar dados. Vocês querem ver um dado extremamente importante para fazer controle? Inclusive, faz parte desse início do controle da mastite, que se você não tem ele, você vai ficar chovendo no molhado? Hiperkeratose. E aí? Esse animal tem qual grau de hiperkeratose? E talvez essa informação de hiperkeratose ela não esteja tão evidente ou você não saiba talvez a importância da hiperkeratose dentro da qualidade do leite, mas só pensa o seguinte, pensa numa fazenda que tem vacas que são repetideiras de mastite. Pensa nessa fazenda. Pensa naquela vaca, naquela fazenda que você sabe que toda vez que você vai na fazenda, aquela vaca tá com mastite. Ou que tá saindo da mastite, tá saindo do tratamento, alguma coisa assim. Você já parou para pensar se esse animal tem qual grau de hiperkeratose? Se ele tá com a presença de hiperkeratose? Por que eu tô te perguntando isso? Porque essa é uma informação que ela tem que ter para fazer o controle da mastite, porque a gente já sabe que a lesão na ponta do teto, a presença da hiperkeratose, quando ela está em um grau elevado, em que você tem a perda da função do músculo do esfíncter, esse canal de teto ele não fecha mais. Então você pensa, a única barreira física que a gente tem contra a entrada das bactérias dentro da glândula mamária, ele está afuncional? Está aberto para sempre? Qual a chance? Nossa, vocês ouviram esse barulho? Jesus. Então vamos lá, um animal que tem uma lesão na ponta de teto, que você consegue enxergar a presença da hiperkeratose num grau em que não tem mais a função ali estabelecida de fechamento da ponta de teto, este animal ele tem um risco muito maior de ocorrência de mastite. Então às vezes o animal que ele é repetidor de mastite, o animal que ele está recorrentemente em mastite, seja ela clínica ou subclínica, acontece por causa dessa lesão de teto. Ah, Ana, beleza, tá com essa lesão de teto, hiperkeratose, descobri. O que eu faço? Não tem o que fazer.
Essa é a pegada que a gente tem, que a gente que é consultor e que a gente leva esse conhecimento para a fazenda, e até mesmo os produtores que estão ouvindo nossas lives. Essa é a pegada da mastite, gente. Vocês têm que descobrir quais são os casos que não tem solução, porque o que não tem solução, solucionado está. Pra que vocês vão ficar fazendo, tentando quebrar a cabeça e resolver, gastando com medicamento, e inclusive deixando esse animal no rebanho, sendo que ele não tem solução, e na verdade ele é um problema. Pra que a gente vai deixar esse animal na fazenda? Ah, porque a gente tem um apego muito grande com o animal. Beleza, se a gente tem um apego e a gente não quer descartar esse animal, não tem problema. Vamos manter esse animal dentro da propriedade rural, mas com a consciência do risco que ele traz para a fazenda e o que a gente pode fazer para manejar esse animal dentro da fazenda. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Se vocês têm fazenda, isso porque eu já trabalhei em fazenda assim, a gente tem aluno dentro do expert que trabalha nesse tipo de fazenda e você provavelmente está trabalhando nessa fazenda. Que é a seguinte, fazenda que tem pouco animal, 15 animais, 5 animais, 10 animais, e você faz cultura microbiológica e encontra estafilococcus aureus. Como que você manda descartar 2, 3 animais numa fazenda que tem 15, numa fazenda que tem 12? Trabalhei numa fazenda uma vez em Piedade do Paropeba, aqui perto de Minas Gerais, que tinha 12 animais. Como que eu encontro auros em 2, 3 e mando descartar? Tem jeito. Só que a gente maneja esses animais dentro do rebanho, entendendo o risco que é esse animal lá dentro. Ah, porque eu já trabalhei em fazenda em que os animais eles eram da família. E vai ficar até 10 anos, 12 anos, não tem problema. Só que tem que manejar a expectativa. Esse animal dentro da fazenda, o que isso significa? E como que a gente faz? Esse é um animal que ele vai ter casos recorrentes de mastite. Não tem como resolver. E é isso. Beleza, se não tem como resolver no sentido cura microbiológica, uma vez que a gente bate o martelo, não tem como ter cura microbiológica. O que a gente pode fazer por esse animal para dar condição, bem-estar animal, para ele continuar na fazenda e continuar produzindo leite e, se a parte financeira não importar, para ele manter saúde, né, na medida do possível. Se financeiramente for algo que impacta, o que a gente pode fazer também? E aí, a gente começa a fazer essa linha de raciocínio e aí vocês vão entender que, olha, eu saber que esse animal não tem cura, que vai ser recorrente mastite, eu vou colocar ele aqui, ó, no grupo dos animais que não tem o que fazer. A gente vai manejar dor, a gente vai manejar bem-estar, a gente vai manejar esse animal isolando ele para que ele não infecte outros animais. A gente vai fazer cuidados paliativos. Cuidados paliativos na mastite. Que é o quê? Manejar esse animal para que ele continue bem, para que ele continue fazendo a produção de leite dele, mas sabendo que ele é eternamente positivo e que a gente não pode tratar ele como um animal sadio. A gente tem que começar a levar esse tipo de conhecimento para a fazenda. Produtores que estão assistindo a live ou que vão ver esse corte em algum momento, por favor, vamos manejar o animal da forma correta. E para a gente manejar o animal da forma correta, tem que ter informação. Não adianta. Ana, e esse animal aqui, o que eu faço? Não sei quem é esse animal. É um novilho? É uma vaca? Tem lesão de ponta de teto? Não tem lesão de ponta de teto? Qual que é a bactéria? Não tem bactéria. Qual que é o agente? Não tem agente. Como é que tá os ligamentos? Como é que tá a angulação de teto desse animal? O que está acontecendo com esse animal? A gente tem que saber. E não só com o animal, outras informações que são importantes para controle da célula somática, gente. Qual que é o ambiente desse animal? Como é que é a ordenha que esse animal tá? Como é que é a alimentação? Como é que é a água? Onde que tá a sombra desse animal? Vocês estão entendendo? Que às vezes a gente fala assim, quais são as informações para controle da mastite? Às vezes a gente já pensa direto no animal, né? Beleza, CCS, CPP, cultura microbiológica e é isso aí. Não, a gente tem que saber mais. E o ambiente desse animal? Isso é um fator de risco para a ocorrência da mastite nessa fazenda ou não? Não sei. Se é pasto, como é que tá esse pasto? Como é que tá o corredor para esse animal chegar onde que ele tem que chegar? Como é que tá a disponibilidade de bebedouro? Não, é compost. Tá, como é que tá essa cama? Tá virando? Tá secando? Como é que tá a lotação desse lote?
Hoje estava conversando com uma aluna essa semana, e aí a gente foi fazer, né, todo esse diagnóstico junto na fazenda, e claramente conforto é um problema na fazenda. E a gente sabe que conforto, dependendo do que a gente tem que trabalhar, é muito difícil de ser manejado. Mas a gente já tem que deixar isso claro, gente, conforto extremamente ligado ao bem-estar, que está ligado à ocorrência de mastite. Ah, por quê? Porque um animal que não tem bem-estar é um animal em estresse. Animal em estresse tem queda de imunidade. Pensa na gente, gente. Só vocês pensar na gente. Me conta aqui, se eu colocar vocês pra Vou contar uma coisa pra vocês. Eu vou colocar vocês pra trabalhar todo dia em pé. Tá? Não tem mesa pra sentar, não tem cadeira confortável. Você vai ter que ficar em pé todos os dias, o tempo inteiro. Não pode sentar. E se você for sentar, você pode sentar no chão. Só. E aí é isso. E na hora de comer, é assim, ó. Quem chegar primeiro, chegou. Quem chegar depois, não chegou. Essa é a situação da superlotação. Aí você me conta, depois de uma semana, se você vai estar feliz ou vai estar triste. Se você vai estar estressado ou não. Isso é a vaca. Você acha que se ela pudesse falar, ela estaria feliz porque ela está numa superlotação? Onde ela não tem onde sentar, ela não tem onde deitar confortável. Na hora de comer, ou ela come sobra, ou ela não come nada, porque ela não consegue espaço ou comida. E aí você quer que ela produza leite, seja feliz e não tenha estresse e não tenha mastite. Gente, não vai acontecer. Né? Então, assim, e para que a gente saiba isso e para que a gente possa fazer esse plano de ação e traçar para que lado que as coisas acontecem, a gente precisa ter as informações. Aí a gente fica aqui quebrando a cabeça, rotina de ordenha, mas a informação perdida de que o ambiente não tem conforto, que o animal não está comendo direito, a gente não sabe. E aí? Como é que a gente faz isso? Né? Então é importante coletar dados, principalmente que vão ser úteis. Porque não adianta nada coletar 1 milhão de dados e não fazer nada a respeito disso. Né? A gente tem que coletar dados para que essas informações elas sejam transformadas. Tá? Inclusive, a gente está aqui fazendo essa live de gestão de dados. Antes da gente terminar, eu quero lembrar vocês que no dia 6 de novembro a gente tem um evento sobre um primeiro simpósio sobre sanidade e vai ser temas de mastite e criação de bezerra. E dentro da mastite a gente vai ficar aí 1 hora falando, agora a gente ficou aí, né, 20 minutinhos, meia hora, que é o tempo das nossas lives, mas nesse dia 6 de novembro a gente vai ficar 1 hora inteira falando sobre dados pra gente fazer essa análise. E como que faz essa análise? E o que você tem que identificar? Como que você tem que avaliar isso? Extremamente importante. Então, fique ligado que eu acredito que amanhã, ou no máximo sexta-feira, a gente já vai, ou semana que vem, vai liberar as inscrições. Tá chegando aí, tá? Quero ver vocês nesse evento do dia 6, vai ser muito legal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo aqui. Foi muito legal. Vejo vocês, então, na próxima semana, para nossa próxima live. E nesse meio tempo a gente se fala nos nossos stories, no direct. E eu espero vê-los aos que estão preparados também para um acompanhamento individual. A Expert está de portas abertas para te receber, para que a gente possa te ajudar nessa sua consultoria para trazer resultados, tá? Obrigado pelo feedback de que o conteúdo foi legal. Fico muito feliz. Vocês sabem que aqui a Milquero a gente faz conteúdo para que os técnicos eles possam usar a campo. Não adianta a gente vir falar aqui de conteúdo muito teórico. Obviamente ele faz parte, né? Fico feliz que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença e a gente se vê em breve, muito em breve. Até a próxima, pessoal. Até mais.